Salve o São Paulo! Bem, meus amigos, ontem tivemos uma prévia de uma das alas políticas esportivas do São Paulo Futebol Clube e Roberto Natel ganhou do meu amigo Marco Aurélio Cunha, que falou conosco outro dia aqui neste mesmo espaço. Então, com muita satisfação, vamos receber o Roberto Natel. Não sei se o senhor já estava na linha, mas eu comecei com uma frase provocativa que eu acho que você deve ter quase desligado o telefone. Mas Natel quer ser presidente do São Paulo? O que Natel tem a ver com São Paulo? É claro que é uma brincadeira, né? Porque, mas depois eu falei, é igualzinho Pelé em relação ao Santos. Roberto Natel, não tenho o prazer de te conhecer, mas parabéns pela vitória, porque eu achei que o Marco Aurélio Cunha, meu amigo, ia ganhar. Milton, muito obrigado pelas palavras, obrigado por tudo aí, aos ouvintes. É uma satisfação poder estar presente aí no seu programa. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Quando do falecimento do teu pai, o Maurício Natel, teu irmão, né? Maurício Natel. Não. As pessoas confundem. O Laudo era meu tio. Meu tio. O Maurício e Ivan são meus primos. Ah, tá. O Maurício me mandou uma mensagem emocionante, eu liguei para ele. O que eu falei do Laudo Natel foi absolutamente o óbvio, né? É o maior presidente da história do São Paulo Futebol Clube, governador sem roubo, entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você. E ele pegou e mandou uma mensagem emocionante aqui, entendeu? E o teu pai, quando eu lancei um dos meus 2 livros, e agora veio o terceiro chamado O Farsante, ele foi aos 2 eventos com a maior humildade do mundo, já com uma idade avançada. Walter de Moraes Machado Supo, que foi um delegado titular do Detran, meu amigo, era muito próximo em termos familiares e tal, da tua família também. Era meu tio também, era meu tio. Aí. Walter Supo. Walter Machado Moraes Supo. Walter Moraes de Machado Supo, diretor do Detran, faleceu há uns 2 anos e tal. Mas, enfim, grande São Paulino. E na época, o que ia de jogador do São Paulo no Detran, quando eu entrei lá em 72, eu não acreditava que estava vendo o Toninho Guerreiro, estava vendo o Gerson, estava vendo o Roberto Dias, mas não chegava perto, seu Roberto, porque eu ficava com medo, com vergonha, porque eu estava chegando no interior, sabe? E eu ficava, o Gerson, os outros repórteres experientes lá que faziam Folha, Estadão, as rádios todas, todo mundo entrevistava esses jogadores. O Mudão aqui não, porque eu tinha vergonha desses jogadores que iam lá procurar o Walter Moraes Machado Supo. É verdade, era diferente as épocas, né, Milton? Eram boas as épocas. Hoje mudou muita coisa, né? Hoje é tudo escândalo, as pessoas pensando só na sua própria satisfação, não olha a instituição, não olha as coisas, não olha o que é bom, né? Tá difícil hoje em dia o mundo, mas a gente vai tentar mudar isso no São Paulo Futebol Clube, se Deus quiser. Qual a sua idade, Natel? Eu tenho 58 anos, Milton. Nossa, molecão ainda. Obrigado pelo moleque. Eu tenho 69, entendeu? Então você é um molecão mesmo. Qual que é a sua profissão? Eu sou administrador de empresas, sou formado em administração de empresas e toco alguns negócios meus. Pois não. Vamos ouvir uma voz aqui que fatalmente vai te emocionar, quer ver? Eu fui menino de roça no interior de São Paulo. Eu fiz o curso primário, indo e voltando à cidade a cavalo. Uma certa ocasião, no ano que já vai distante de 1930, eu fiquei sabendo na cidade que havia sido fundado um clube de futebol em São Paulo com o nome de São Paulo Futebol Clube. E comigo se deu o mesmo que se deu aí com o vereador. Eu me simpatizei com o nome. E eu, que não sofri influência do meu pai, que eu nunca ouvi meu pai falar de futebol, que não tinha contato com a cidade, já me tornei espontaneamente um torcedor do São Paulo. E assim fui acompanhando a vida do São Paulo nos vários lugares que eu morei no interior do estado. E quando eu vim para a capital, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me tornar sócio do São Paulo Futebol Clube. Você sabe quem falou aí, Natel? O Laudo, grande homem, uma pessoa assim, muito simples, que eu preciso representar muito bem, tenho uma responsabilidade muito grande aqui nesse momento, porque ele foi uma pessoa assim, excepcional para o São Paulo, para o Estado,
para a família, é uma pessoa que não tem o que se falar. Onde você passa, você escuta as pessoas falarem dele assim, com um carinho muito grande. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande hoje aqui no São Paulo, sempre tive, em respeitar a história dele, de continuar a história dele. Me emociona mesmo a hora que eu escuto isso, que eu me lembro quando ele contava para a gente da história dele, né, pessoalmente e tal. É gratificante ouvir isso, viu? O nome, a marca Natel ajudou a te eleger? Milton, eu nunca, é uma coisa que as pessoas precisam entender, eu nunca usei o governador, nunca usei o nome do laudo para me fazer dentro de São Paulo Futebol Clube. Eu comecei no São Paulo em 2002, com Marcelo Portugal Gouveia, como adjunto do Esportes Amadores, e de lá eu vim trabalhando, passei por vários setores do São Paulo Futebol Clube, sem nunca usar o nome do governador, porque eu acho que a gente tem que mostrar o nosso valor, a nossa competência. Então, eu tenho isso de mim, de nunca ter usado e mostrar para o governador que ele poderia confiar em mim. Eu acho que isso aí criou mais, assim, uma resistência, porque eu mesmo me segurava muito para poder honrar o que ele fez, quem ele foi, e mostrar para a família toda que poderiam confiar em mim. É isso, eu acho que dificultou mais nesse sentido, porque meu respeito muito grande por ele, e jamais pedi ele nada no São Paulo Futebol Clube. Tá Alô? vendo? Tô vendo, estamos ouvindo claramente o senhor. E das poucas vezes que eu vi laudo Natel, a primeira foi na diretoria do Bradesco, ao lado de um diretor comercial que eu respeito muito, Marcelo Mainardi. Nós fomos lá destravar, na época, e já faz uns 30 anos, um contato comercial que estava travado, envolvendo a emissora e o Bradesco. E eu fui para lá pelas mãos de Décio Tenerello, uma figura maravilhosa. Lá estava Mário Teixeira, o Mário Ponte Preta, hoje aposentado, mas que adora futebol. Doutor Brandão estava na reunião também. Armando Fernandes Júnior, um grande torcedor do time do Corinthians. E aproveito para abraçar o Décio Tenerello, que perdeu um filho e perdeu recentemente a esposa também. E o laudo Natel lá, mas com maior carinho. O laudo Natel parecia que era, sabe, como a gente fala lá em Muzambinho, um Zé Mané. Um homem humilde, como o presidente do São Paulo, como governador principalmente, né, o homem que fez a rodovia dos imigrantes. Eu vou dizer para você, ele realmente, essa marca te ajudou muito. Aliás, qual foi o placar entre você e Marco Aurélio na sua chapa em que você ganhou como candidato? Veja, Milton, eu não gostaria de falar o placar. O importante é o seguinte, foi um respeito muito grande entre eu, Marco Aurélio e o Silvio de Barros. Foi uma convenção assim, muito tranquila, entre três grandes São Paulinos, três grandes pessoas que tinham a capacidade de estar nesse lugar agora que eu acabei vencendo. O importante é o seguinte, que eu vou precisar muito da ajuda do Marco Aurélio Cunha e do Silvio de Barros. Eu vou fazer questão que eles estejam presentes. Se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade de presidir o São Paulo e ganhar em dezembro, sem dúvida nenhuma, eu vou querer fazer questão que Marco Aurélio Cunha e o Silvio de Barros fazem parte, porque são pessoas sérias e que conhecem cada um o seu papel no São Paulo Futebol Clube. E eu acabei lembrando aqui o nome do diretor comercial que nos recebeu também lá, na alta cúpula do Bradesco, a mim e ao Marcelo Mainardi. Ele chamava-se Teruel. Aproveito para abraçar o Teruel, não sei onde ele está. Quero mandar um grande abraço para ele. Agora é o seguinte, o Zé Carlos Ferreira Alves, que é o sujeito que eu mais admiro dos não santistas, entendeu? Porque eu ligo para ele uma vez por ano, ou duas vezes por ano, mas eu não ligo mais. Sabe por quê, Natel? Porque o Zé Carlos Ferreira Alves faz a gente ouvir no celular dele o hino inteiro do São Paulo. Aí eu não aguento. Que bom, ele vê que é você que está ligando, ele deixa até acabar o hino, é isso? Eu queria saber de que lado está o Zé Carlos Ferreira Alves, porque esse eu queria que um dia fosse presidente de São Paulo, mas como ele é desembargador, é incompatível. Ele está do teu lado, está contra, como é que está? O Zé Carlos está conosco, inclusive ele foi o comandante de todo o processo da convenção de ontem, né? Ele é uma pessoa muito séria, um desembargador, e está junto com o lado do resgate tricolor para tentar mudar o São Paulo Futebol Clube, para tentar voltar a colocar o São Paulo na sua história, né?
Então, nós estamos com pessoas muito sérias e muito boas do nosso lado. Isso que faz a diferença hoje nossa. Aliás, o Zé Carlos Ferreira Alves já foi presidente do Conselho Deliberativo. Aí não havia incompatibilidade com o trabalho dele no Poder Judiciário. Agora é o seguinte, olha aqui, ó. César Filho, meu maior ouvinte da Band News FM e da Rádio Bandeirantes. César Filho, fanático, torcedor do São Paulo Futebol Clube, está desesperado. Rui Maurício Barbosa, ficam falando mal do atual presidente, que sempre foi muito cordial comigo e tal, mas é o seguinte, o que o senhor promete? É igual mesa redonda do Boechat, né, nos grandes debates políticos para governador, para presidente da República. O Boechat fiava a faca na barriga do candidato. Escuta, o que você promete? O que você garante? O senhor Roberto Natel, com esse nome tão forte, o que o senhor promete? Porque o São Paulo tá uma porcaria, seu Natel. Milton, o que o Laudo fez para o São Paulo? O que ele teve que fez com que o São Paulo crescesse muito? O Laudo tinha credibilidade. Quando o Laudo falava alguma coisa, as pessoas acreditavam. São Paulo perdeu isso. São Paulo perdeu a credibilidade, a ética, a honestidade, né? A responsabilidade. Então, a pessoa que vai vir presidir o São Paulo em dezembro tem que ter a consciência que lá na frente, provavelmente, a dívida do São Paulo deve chegar em torno de 800 milhões de reais. Então, a pessoa que assumiu o São Paulo Futebol Clube tem que ter a responsabilidade de colocar pessoas sérias em cada setor e, com essas pessoas sérias, fazer com que o São Paulo volte a ter isso, a credibilidade, a ética, a honestidade, o desempenho de fazer com que aquilo que você prometeu na campanha, você está cumprindo. Então, o São Paulino tem que ter certeza que se o Roberto Natel chegar à presidência do São Paulo Futebol Clube, nós vamos voltar a colocar o São Paulo no seu caminho, na alegria, com responsabilidade, com respeito e muita credibilidade. Nada se faz sem a credibilidade, Milton. Então, isso é muito importante. Tenham certeza, São Paulinos, que a gente vai voltar a sorrir, porque essa pessoa que está aqui tem uma responsabilidade muito maior que qualquer outro para botar e respeitar a história do governador Laudo Natel, que fez muito para o São Paulo Futebol Clube. Então, Milton, vamos trazer o São Paulo de volta, resgatar aquilo que o São Paulo perdeu esses anos todos. E vamos parar também com essa história que na boca de muito corintiano por aí, principalmente corintiano, palmeirense também, que o Laudo Natel, governador, deu o terreno para o São Paulo construir. O que é isso? Deu o terreno para o São Paulo construir Morumbi. Foi o nosso Saad, João Jorge Saad, inteligente, porque ele tinha toda a área ali da Aricanduva, né, que é a empresa imobiliária da família. Então é coisa inteligente. Ele falou, vamos botar um estádio aqui, porque era a zona rural, Morumbi, não tinha as pontes na Marginal do Pinheiros, não tinha nada. Do outro lado era pasto. Então ele foi gênio. Eu vou doar um terreno, doação particular, nada de governo, entendeu? E aí fazem um estádio aqui, todo mundo vai conhecer essa região e virou o Morumbi por causa disso. O Morumbi fatalmente teria crescido muito mais para lá, sim, mas cresceu mais rapidamente devido ao estádio. Então vamos acabar com essa história que o Laudo Natel deu como governador o terreno para o São Paulo fazer o estádio. Isso é mentira, mentira. Bom, eu quero uma pergunta agora. O senhor quer falar sobre isso? Verdade, Milton. E uma coisa que uma vez ele falou para mim, o governador, foi o seguinte: um dia um jornal, não me lembro que jornal era, publicou uma imagem do Morumbi, era só o terreno, dizendo, 10 anos, o estádio do Morumbi, como se aquele terreno não ia sair de um terreno. E aí o Laudo, governador, falou, Roberto, nós fizemos com ideias, com trabalho, com muito trabalho, ideias, com carneirismo, e fomos construindo o Morumbi. Aí o Morumbi se tornou o que é hoje, né? Então é aquilo, com muito trabalho, muita seriedade e muita credibilidade, gente. É isso que a gente precisa trazer de volta. Portanto, o Laudo Natel nunca deu terreno para o São Paulo construir o Morumbi. Não. O Corinthians, sim, ganhou do poder público do Lula lá, de um jeito ou de um outro, ganhou um estádio, né? E hoje o Corinthians deve até as carças, lá tem 500 donos lá, menos o Corinthians. Ô Guilherme Simati, vamos à sua pergunta também, a um dos candidatos à presidência do São Paulo Futebol Clube agora. Antes eu queria abraçar Lili Lima, porque eu entrevistei a Lili, que é a viúva do nosso querido João do Pulo, mãe do Pulinho, e a Lili Lima, lá da minha São Vicente, ela está fazendo aniversário hoje. Ela acha você um menino
bonito, garboso, sexy, entendeu? Então, Lili Lima, um beijo para você, parabéns pelos seus 18 anos. Vamos lá, todo mundo atrás. A Brunona até já desistiu, tanto candidata que tem na vida do nosso Guilherme Cimatti. O que você quer saber? Não, primeiro que a Lili tem 18 anos, já tá com um problema de visão, né? Porque me achar sexy, mas enfim. Primeiro, bom dia pro Natel. Na verdade, Milton, são duas perguntas. A primeira é do setorista do São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu só vou ler aqui. Primeiro, tudo bem, Natel? Como vai? Bom dia. Bom dia, bom dia. A pergunta do Rafael Bellatini é a seguinte. Ontem o senhor teve uma vitória na escolha para concorrer à presidência do clube, mas encara como uma derrota no Conselho Consultivo, já que a chapa adversária indicou a maioria dos conselheiros que concorrem às 10 vagas de vitalícios que serão preenchidas agora? Não concordo com uma derrota, não, porque ali são todos São Paulinos, e aí, a partir do momento que eu virei candidato, eu vou apresentar o que eu vou fazer para o São Paulo Futebol Clube, são meus amigos, então não tem lado, ali são todos São Paulinos. Isso aí de que houve uma derrota, não houve não. Eles querem colocar esse fator como se fosse uma derrota, mas eu não vejo isso não. São todos amigos, grandes São Paulinos, que eu terei a oportunidade de sentar e mostrar o meu projeto, o que eu vou fazer para fazer a mudança do São Paulo Futebol Clube. Mudança passa, por exemplo, por mudança de treinador, Fernando Diniz, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Leco, né? Que acho que todo São Paulino encara como uma gestão desastrosa do Leco, sem título, sem possibilidade de ser campeão e com muitos gastos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Leco e sobre o Fernando Diniz. Veja, a gente tem que respeitar o profissional. O São Paulo está aí, o presidente é o Leco, eu como candidato jamais posso ficar falando do técnico atual ou se eu vou fazer isso ou aquilo. Pelo contrário, a gente respeita o profissional, conhece, sabe como que funciona, então é um respeito muito grande. O que vai acontecer lá na frente, se por acaso eu vencer e chegar à presidência, é sentar com os profissionais e entender quais foram as dificuldades que fizeram com que o São Paulo chegasse onde chegou, se eles tiveram a oportunidade de mudar isso. Então, sem dúvida nenhuma, eu respeito, a gente tem que ser profissionais, a partir do momento que você vira um dirigente, você tem que olhar com a razão, com calma, com muita tranquilidade para tomar as decisões. Com relação à gestão do presidente Leco, foi uma gestão que nenhum São Paulino pode ter gostado, porque não houve títulos, gastos muito grandes com jogadores, comissões muito altas. Então, acredito que nem o próprio Leco esteja contente com a gestão dele. Então, é difícil, né? Não adianta a gente falar do presidente atual, porque já está no final. Vamos torcer para que possamos ganhar e possamos mudar a história de São Paulo, gastar menos, o que a gente arrecadar, gastar menos com isso, ser sérios, transparentes e ter uma diretoria de futebol muito forte, dar respaldo para essa diretoria de futebol, para que não haja tanta mudança de técnicos, de jogadores, contratações mais com coerência. É isso, nós vamos mudar botando pessoas certas na diretoria de futebol, na diretoria... Não que essa seja errada, veja bem, não estou falando que a gente vai trocar. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que eu chegar lá, sim, vou sentar com a diretoria que está lá hoje e entender quais foram as dificuldades que eles tiveram com a gestão atual, para saber se eles tiveram suporte ou não. Então é isso, eu acho sim, que a gente tem que sentar, conversar, entender e fazer as mudanças necessárias até para os profissionais atuais terem condições de ter um trabalho belíssimo e mudar a história de São Paulo. Muito bem, praticamente concluindo, eu quero ouvir a voz de Laudo Natel mais uma vez. Vamos lá, meu caro Ricardo Moreira Garcia. Eu fui menino de roça no interior de São Paulo. Eu fiz o curso primário, indo e voltando à cidade a cavalo. Uma certa ocasião, no ano que já vai distante de 1930, eu fiquei sabendo na cidade que havia sido fundado um clube de futebol em São Paulo com o nome de São Paulo Futebol Clube. E comigo se deu o mesmo que se deu aí com o vereador. Eu me simpatizei com o nome. E eu, que não sofri influência do meu pai, que eu nunca ouvi meu pai falar de futebol,
que não tinha contato com a cidade, já me tornei espontaneamente um torcedor do São Paulo. E assim fui acompanhando a vida do São Paulo nos vários lugares que eu morei no interior do estado. E quando eu vim para a capital, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me tornar sócio do São Paulo Futebol Clube. E o Laudo Natel, o que lhe ajudou mesmo foi o Leônidas da Silva, com a sua influência à época. Ele colocou o Leônidas, com o qual trabalhei no rádio no começo dos anos 70. Leônidas da Silva foi funcionário do Banespa, porque ele encerrou a carreira, um gênio, né, um Pelé anterior, e não tinha dinheiro, entendeu? E o Laudo Natel socorreu o Leônidas da Silva, que fez grande sucesso no São Paulo Futebol Clube. Senhor Natel, para terminar agora é o seguinte, no frigir dos ovos, vai. Então o senhor é um candidato, entrevistamos o Casares outro dia aqui, porque parece que tínhamos 30 candidatos, né, parece. Agora sobraram o senhor e quantos outros? Eu e o Casares. O Casares pela situação e eu pela oposição. Ah, perfeito. Eu espero que volte com ele ou com o senhor. A minha frase, torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Milhões de adesivos fizemos nos anos 80 em relação ao São Paulo Futebol Clube e aquilo foi um sucesso. E eu encontro muita gente em avião, lobby de hotel, restaurante e tal, e-mails, os caras mandam tweet e tal, mandam zap. Eu era molequinho, eu coloquei torcer pro São Paulo a grande moleza, eu mandei uma carta para você, porque eu pedi uma carta, o cara mandava a carta, mas tinha um envelope selado também, senão eu quebrava, porque na época eu também não ganhava porcaria nenhuma. Aí então, muita gente, tem gente que ainda tem na janela, ou no Fusquinha, o adesivo torcer para São Paulo é uma grande moleza. O senhor promete imprimir, se o senhor ganhar, o senhor promete imprimir 5 mil, que eu faço 10 mil. Eu prometo sim, porque a história vai voltar. E aí vai ser uma moleza torcer para São Paulo, com certeza. Um grande abraço. Tirar o sarro dos amigos corintianos, palmeirenses, santistas, com todo respeito, porque o futebol é gostoso nesse sentido. A rivalidade, o dia, Sonatel, o dia que acabar a rivalidade, acaba o futebol, pô. Exatamente. É claro. Mas tem que ser uma rivalidade com respeito, né, Milton? Com os amigos. Claro, claro. Padrão Laudo Natel, educação total. Então é o seguinte, deixa o hino do São Paulo mais um pouquinho, bom dia pro senhor.